Dando prosseguimento aí no estudo de funções, dessa vez a função do segundo grau, efetivamente função, né? A aula anterior foi equação e dessa vez vai ser a função propriamente dita. Bom, uma função do segundo grau, ela tem essa característica bem aqui. f de x, né? Configuração de função é igual a x² mais bx mais c. Ou também pode ser escrito assim, né? Y é igual a x² mais bx mais c. É importante lembrar, né? Para quem esqueceu, f de x, né? Observação aqui. F de x é a mesma coisa que y em função de x ou simplesmente y. Tá bom? Então, bora lá. Quais são as características de uma função do segundo grau quando você analisa através do gráfico, por exemplo? Isso aqui é o mais importante, mais rápido, né? Mais rápido. Como é um gráfico de uma função segundo grau? Naturalmente você vai ter ali o seu eixo x, tá certo? E aí, pessoal, nós vamos ter duas situações bem interessantes. Vou colocar aqui. Professor, por que é x', x'? Por que são duas raízes, né? É simples. Você vai ter uma visibilidade bem intuitiva quando você analisar, por exemplo, esse termo A, bem aqui, ó. Esse termo A bem aqui. Esse termo A, ele vai promover uma mudança no gráfico. Primeira coisa, o gráfico de uma equação, uma função do segundo grau é uma parábola. Vou colocar pequenininho bem aqui, ó. Você vai ter basicamente essa estrutura bem aqui, ó. Você vai ter um xy, né? Como sempre, ó, xy. E você vai ter mais ou menos isso, ó. Ah, professor, isso é uma parábola? É. Esse negócio aí parece a letra U. Pode ser com a concavidade para baixo. O que é concavidade para baixo? É a boca da parábola. Pode ser para baixo? Pode, ó. Quem vai dizer se essa concavidade é para baixo ou para cima é esse fator A bem aqui, que a gente chama de base, ó, bem aqui. Se esse A for positivo, ou seja, maior que zero, a boca da parábola fica para cima. Em contrapartida, quando ficar para baixo, é porque esse A é negativo. Tá certo? Então bora lá. Vamos supor então, vamos imaginar que tu tem uma função, que essa função está modelada de maneira que esse termo A ele é maior que zero, ou seja, A é positivo. Deixa muito bem claro aqui. Se esse A for positivo e se essa função tiver duas raízes, ou seja, um x1 e um x2 diferente, ela vai ter essa expressãozinha bem aqui, esse desenho. Então, o eixo do x ele vai ser tocado em dois pontos. Então, tu vai ter o teu x1 aqui, x2 aqui. A mesma coisa x' e x2', tá? Então, vai ter essa configuração bem assim. Em contrapartida, se tu estiver diante de uma função em que esse A, que a base for menor que zero, ou seja, se esse A for negativo, o eixo vai ser tocado, porém, de forma diferente. Considere que tem duas raízes, né, diferentes. Então, tu vai ter aqui o teu x1 bem aqui e bem aqui o teu x2. O grande lance, professor, para que serve esse A? Serve para tu analisar se a concavidade da parábola, que a gente chama esse desenho aqui de parábola, né? Se o A for positivo, ela vai para cima, tem a abertura para cima. Se o A for negativo, a abertura é para baixo. Essa é uma das primeiras características, né, que a gente analisa de primeira. Então, para isso ficar bem nítido, eu aprontei aqui uma função bem tranquila. Olha aqui, ó. A função f de x igual x² menos 3x mais 2. Vamos montar o gráfico desse negócio aqui. O gráfico. Quase não sai direito, né? Vamos montar quem? Y versus x. Y em função de x. Bora ver como é que fica esse negócio aí.
Então, é claro que nós vamos precisar organizar os pares ordenados. Mas vamos logo experimentar se essa função ela possui raízes fáceis de serem encontradas. Ou seja, vamos tornar esse f de x igual a zero. Se f de x for igual a zero, então x quadrado menos 3x mais 2 é igual a zero. Vamos ver se tem raízes aí. Tá bom esse negócio? Então, bora assim. Primeiro passo, delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Aí tu vai olhar lá para a expressão, né? Para a função. O nosso a vale 1, o nosso b vale menos 3, carrega o sinal dele, e o c vale 2. Então, isso aqui é tranquilo, né? Isso aqui é bem tranquilo. Então, delta é igual. Aí tu vê que é um b é menos 3, então fica menos 3 ao quadrado. Menos 4 vezes 1, que é o A, e o C é 2, vezes 2. Isso aqui a gente já até fez, né? Então, delta é igual a 3 ao quadrado, ou menos 3 ao quadrado, vai dar 9. Menos 4 vezes 2 vai dar 8. Portanto, delta vale 1. Como eu falei, tira logo a raiz de delta. Raiz de delta é a raiz de 1, portanto, isso aqui vale 1. Tá certo? Por que tirar logo a raiz? Porque depois vai ser preciso. Tá bom? Bora aqui. Agora vamos embora para buscar realmente esse x, né? Quem são os x da jogada. Então, bora aqui, ó. X é igual a menos b mais ou menos raiz de delta, tudo isso dividido por 2 vezes a. Vamos lá, x é igual. Se o b é menos 3, então menos b é menos 3, mais ou menos. A raiz de delta tu já tirou, que é 1. E 2 vezes a vale 1, então é 2 vezes 1. Tá certo? Bora prosseguir bem aqui, ó. Menos com menos vai dar mais, então tu tem 3 mais ou menos 1. Embaixo 2 vezes 1 vai dar 2. Como eu falei nas aulas anteriores, daqui sai o x1, que eu vou botar x' agora, tá? X'. E o outro é o x duas linhas. Vamos lá. X', ou x1, pega a parte do mais. Então fica 3 mais 1 sobre 2. O x duas linhas, tu só tira esse mais e bota menos. Então fica 3 menos 1 sobre 2. Agora aqui de cabeça. 3 mais 1 vai dar 4. Dividido por 2. Isso aqui vai dar 2. Aqui é o nosso primeiro x. 3 menos 1 vai dar 2. Dividido por 2 vai dar 1. Aqui é o nosso segundo x. Essas são as raízes? São. Então como é que fica no gráfico? Bora lá. Vou pegar uma folha aqui. Vamos repetir as coisas, né? Vamos repetir de novo. Vamos machucar o português aí. Repetir de novo. Então, olha só. A função f de x é igual a x quadrado menos 3x mais 2. Nós já vimos que essa expressão, né? Ela possui raízes x1 igual. Vamos lá, quem lembra lá? 1 e 2, né? Então, x1 vale 1 e x2 vale 2. Se essas, vou jogar isso aqui fora. Se essas são as raízes, então quando tu vai montar o gráfico x, y em função de x, como é que vai ficar? Fica assim, ó. Aqui o eixo y, aqui o eixo x. Primeira coisa, se essas são as raízes, 1 e 2, então vamos supor que o 1 está bem aqui. Naturalmente o 2 vai estar bem aqui, ó. Uma proporção bacana, 2 aqui. Certo. Bora marcar esse ponto? Vamos, bora marcar. Certo, bem legal. Agora, pessoal, vamos ver outra coisa. Essa função, ela tem o termo a maior que 0. A vale 1. Onde é que eu estou olhando isso aqui, professor? Está bem aqui, ó, invisível. Ó. Se ele é maior que 0, então o gráfico dessa expressão tem uma parábola cuja abertura está para cima. Então ela vai mais ou menos aqui, ela vai até embaixo, depois ela sobe e vai até em cima. Beleza, certo. Professor, quem é então esse toque, né, esse ponto bem aqui, ó? Quem é esse ponto bem aqui? Certo? É uma pergunta legal. Outra coisa, quem é então
esses pontos bem aqui, ó, bem aqui no bico da parábola, bem ali, ó, lá no finalzinho, né? Quem são esses caras aí? Bora lá. Esse cidadão bem aqui é chamado V. V de quê? V de vértice. Vértice de quem? Vértice da parábola. Ele vai ter duas coordenadas? Vai, como tudo aí. Ele vai ter um XV, que é o X do vértice, e vai ter o seu companheiro, que é YV, que é chamado Y do vértice. Professor, dá para calcular ele com uma formulazinha rápida? Dá, e é muito bacana. Como é que faz? Tem uma fórmula para o X? Tem, ó. Vamos lá. X vértice é dado pela equação menos B sobre 2 vezes A. Olha que legal. Vou logo experimentar para saber quem é. Lembrando lá, vou botar de azul aqui para ver se a galera lembra. Quem é o nosso A? A vale 1, B vale menos 3 e C vale quem? 2. Só para lembrar, tá bom? Bom, se B vale menos 3, então menos B vale menos 3. Se A vale 1, então 2 vezes A é 2 vezes 1. Então aqui é um X vértice. Olha aqui, ó, menos com menos vai dar mais, então resta 3. 2 vezes 1 vai dar 2. Isso aqui, se é para efeito, dá 1,5. Então esse X aqui, ó, é quem? É 1,5. Ele está bem aqui. Beleza. Professor, então aqui é o Y dele, que é esse valor bem aqui, que é o Y dele, que é bem aqui. Aqui é o Y e aqui é o X. Quem é? Dá para saber? Dá. Olha aqui que legal. Para calcular esse Y vértice, a formulazinha é menos delta, tudo isso dividido por 4 vezes A. Olha só que delta a gente já calculou, né? Lembra? Delta era 1. Ó. Delta foi igual a 1. Quem está riscando papel aí sabe. Então vai ficar menos 1 dividido por 4 vezes A. Só que A gente já sabe, vale quem aqui, ó? 1. Então é 4 vezes 1. Tá certo? Então fica menos 1 sobre 4. Quando eu divido menos 1 sobre 4, isso aqui vai dar negativo 0,25. Tu tem R$1, tu divide em 4 partes, dá 25 centavos. Então esse valorzinho bem aqui, ó, é menos 0,25. Esses são a nossa coordenada do vértice. Como é que eu ia escrever ele aqui de forma elegante? O vértice ele é composto pelas coordenadas 1,5 e quem? Negativo 0,25. Bacana, né? Legal. Tá, mas e aquele ponto lá aqui, ó? Esse ponto, pessoal, eu nem preciso fazer conta. Isso aqui é muito massa. Esse ponto bem aqui, ó, ele é o valor da função quando x vale 0. Tá certo? Quando o ponto está em cima da linha do y, a conclusão, né? Nós temos uma conclusão imediata que o nosso x é igual a 0. Bom, mas eu não quero saber do x, eu quero saber do y, bem aqui nesse ponto. Bom, o x é 0, então aqui é o y dele, olha para cá. Se x é 0, no momento que isso aqui virar 0, isso aqui virar 0, só sobra quem? 2. Então esse cara bem aqui, ó, é 2. É o nosso c. Portanto, o valor que toca no eixo de x é o nosso c bem aqui, ó. 2. Tá certo? Então, pessoal, essa daí era a aula de montagem de gráfico. A próxima aula eu vou fazer mais um, tá certo? Dessa vez eu vou fazer com a base negativa para a gente ver que a concavidade ela vai ter a abertura para baixo. Valeu, até a próxima.